Boa noite. Hoje nós vamos discutir a questão da formação territorial brasileira. Então, só fazendo uma revisão rápida a respeito do que já foi discutido, né, na semana passada, em aula, nós falamos, deixa eu colocar aqui o primeiro slide, nós falamos sobre a questão do Brasil, né, como que ele se inseriu dentro do pacto colonial, produzindo matérias-primas, né, o que acontecia? Os exploradores, né, vinham para as colônias, exploravam as matérias-primas, a começar aí do pau-brasil e entre outros produtos, né, e esse material era mandado diretamente para a metrópole. Então, existia uma relação de envio, né, uma troca desigual e exclusiva com a metrópole. E a metrópole, por sua vez, enviava material manufaturado para o Brasil. Bom, é claro que a gente não consegue esquecer, né, dentro de um contexto histórico, que as terras foram divididas entre Portugal e Espanha através do Tratado de Tordesilhas, né? Então, o que acontece? A partir do meridiano, né, desse meridiano de Tordesilhas, né, a gente teve então a divisão para o oeste, para o território espanhol e para leste o território português. Bom, falando a respeito da questão da origem, né, dos povos indígenas, eles estavam aqui muito antes dos exploradores, ou seja, dos europeus, né? E o que ocorreu, na verdade, foi uma completa dizimação, né? Foi um genocídio desses povos indígenas. Então, no mapa vocês conseguem ver as várias, né, etnias, os vários grupos indígenas no Brasil a partir de 1500, e vocês percebam que esses povos eles tinham uma população estimada entre 3 a 5 milhões de nativos. E no início do século XXI, essa população apresenta somente entre 600 e 700 mil índios, né? Bom, então, sabendo desse processo, a gente pode perceber que, na verdade, essa ocupação na forma exploratória, ela, na verdade, ela acaba tendo uma continuidade nos dias de hoje, né? Então, se a gente conseguir entender, né, que a primeira etapa de ocupação foi no litoral, né? Essas expedições elas chegam por volta de 1500 e 1531 e se exploravam então os produtos tropicais. Essa ocupação era feita através de feitorias, ou seja, as feitorias elas não eram definitivas no território, né? Era o tipo de colonização de exploração mesmo. As primeiras feitorias ocorreram na região de São Vicente e também na região de Pernambuco, né? E a produção era da cana-de-açúcar, né? Essa colonização ela vinha a partir das capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Eu vou só passar aqui adiante para lembrar vocês, né? Vocês devem ter visto isso no ensino fundamental e médio, haviam 15 capitanias hereditárias. Cada um era um donatário que recebeu essas terras. Logicamente, esse donatário não conseguiu ocupar toda essa área, mas ele tinha um padrão estabelecido que se dava a partir do litoral. Tá? Bom, essas feitorias elas vinham buscar a exploração, né, temporária desse território. E, como eu falei, era dividido em 15 faixas, né, e esse donatário deveria explorar e povoar essa região, né. Bom, o que acontece? No século XVI, a gente passa a ter, então, a exploração do pau-brasil, que é essa área aqui em Salmão, né? E outros produtos, como a cana-de-açúcar e a pecuária. Vocês percebem que a pecuária é só um trechinho pequeno aqui na região próxima a Salvador, né? E a cana-de-açúcar, ela se desenvolveu a partir da região próxima de Pernambuco e na região de São Vicente, né? Um pouco de São Sebastião, no litoral brasileiro, né?
e que essa área ela coincide, né, tanto a área de exploração do pau-brasil, ela coincide com a área da Mata Atlântica, por isso foi uma área muito explorada em termos de litoral. Século XVII foi conhecida como a civilização do açúcar, né? Então vocês têm aí o aumento, né, da expansão da produção açucareira, né? Ainda a área de ocorrência do pau-brasil, o início da produção pecuária avançando primeiro pelo Nordeste, pelo interior do Nordeste, né? E aí já início da exploração das drogas do sertão, que são, na verdade, aqueles produtos, né, usados, temperos, cacau, né, especiarias que eram produzidas, chás que eram produzidas na região norte já. Ah, você tem no século XVIII, né? O século XVIII é conhecido como o século do ouro, né? Corrida do ouro. Também com as drogas do sertão, a cana-de-açúcar e a pecuária. Veja que essas atividades, elas não são, uma não elimina a outra, né? Elas simplesmente foram se ampliando, aumentando a área de difusão dessas atividades. Então, houve o que? Uma integração das áreas centrais do Brasil ao sudeste, ao nordeste e ao sul por meio das bandeiras. Bom, na região aurífera, né, é importante lembrar, a região que produzia aí a mineração, essa região ela acaba sendo diferente da região ocupada pelo açúcar, né? Então, a região açucareira, a região da cana-de-açúcar, ela era formada por latifúndios e engenhos, senhores de escravos, né, e escravos que formavam uma sociedade dual, né? Esse produto era enviado para o mercado externo. Já nas produções minerais, ou seja, na ocupação em relação ao ouro, né, a busca do ouro, se formaram as primeiras vilas e cidades. Então, houve aí o aumento da densidade demográfica e a formação, então, dos primeiros urbanos definitivos, né? Essa produção que gerou um mercado consumidor, ele era voltado para o mercado interno. Então, a primeira diferença entre a sociedade açucareira e a produção do produto ouro, né, da produção aurífera. No século XIX vem a borracha e o café, né? A borracha também na região norte, e o café na região sudeste, né? O café ele começou a ser produzido primeiro na região do Rio de Janeiro, né? No interior do Rio de Janeiro, e depois se espalhou para a região paulista, né? E também sul de Minas. Essa região da borracha, ela é uma região que atraiu bastante ciclos, né? Fluxos migratórios da região do Nordeste para a produção dentro desse ciclo importante que foi o ciclo da borracha. Só que houve, nesse momento, o primeiro problema em relação ao ciclo da borracha, que foi a primeira biopirataria, né, por conta da produção, da exportação de sementes, né, que eram ativas da região para ilhas que eram de colonização inglesa. E aí o ciclo da borracha começa a entrar depois em declínio a partir da perda da importância dessa região como região produtora, monopólio, né, dessa região produtora brasileira. Bom, o café ele muda, né, a estrutura de consumo entre Europa e Brasil, né? O café ele aumentou no mercado, aumentou o consumo dele no mercado europeu, né? E esse consumo está muito relacionado à produção industrial, aos operários que consumiam esse produto até como produto estimulante, né? E isso viria a comandar, esse produto viria a comandar a economia brasileira nesse período, né? Bom, além disso, né, depois ele começa a ser produzido, começa a aumentar o produto no Brasil e também ser consumido no país, né? Até hoje, o café é amplamente produzido e consumido como produto básico da população brasileira, né?
E é claro que o café ele acaba entrando em decadência num determinado período, né, que a gente não vai discutir nessa aula especificamente, mas a gente vai discutir quando a gente vai falar da região sudeste, tá? Bom, a região sul, né, a região, deixa eu ver se faltou um mapinha aqui. Bom, eu já falei desse mapa, né? Região sul é marcado, então, é, pela região dos jesuítas, das missões jesuítas, né, na porção ocidental, pela pecuária e pela agricultura de subsistência. A região sul também ela é marcada pelos campos do sul, a região dos Pampas, no Rio Grande do Sul, né, e que havia um comércio interno com Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso no século XVIII, né, que era relacionado a essa pecuária. E a ocupação da porção oriental, né, pelos colonos europeus no século XIX. E um pouquinho da região norte, né, que a gente vai aperfeiçoar um pouco essa discussão mais à frente, era então a importância novamente do ciclo da borracha e as drogas do sertão, né? Então, as drogas do sertão, sempre é bom lembrar, né, que eram ligadas às especiarias, né, produtos extraídos da floresta amazônica entre o século XVII e o século XVIII, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco a discussão em cima da região norte, baseada no trabalho de pesquisa de vocês. Até a próxima aula, então.